Chegou a hora de mais um vlog de viagem aqui no canal e dessa vez a cidade que eu tô visitando é Chicago. Se é a primeira vez que você chega aqui no canal, seja bem-vindo! Meu nome é Pauline August e por aqui eu conto um pouco mais sobre a rotina de uma brasileira morando nos Estados Unidos. Faz 1 ano e 3 meses que eu realizo meu pós-doutorado em Nova York, então tem vários vídeos sobre Nova York aqui no canal e eu também conto com detalhes como foi para conseguir uma vaga internacional de pós-doutorado. Então se você tem interesse nesse tipo de assunto, também confere os vídeos anteriores aqui do canal. Dois dias antes da nossa viagem, a gente viu que na previsão do tempo, a gente só teria 1 dia de sol para curtir aqui em Chicago e os outros 2 dias seriam chuvas durante todo o dia. Então uma coisa que a gente fez questão de reservar com antecedência, esses 2 dias antes, foi o passeio de barco aqui no rio da cidade. Eu vou deixar o link da empresa que a gente utilizou aqui na descrição do vídeo, mas vocês vão ver, pesquisando sobre Chicago, que tem várias empresas que realizam esse serviço, que eles chamam de Architecture Tour, onde eles contam durante o passeio de 75 minutos um pouco mais sobre a arquitetura da cidade e a história dos prédios históricos daqui. Wall and space about 90% of the time. We are going to pass under a number of Chicago's movable bridges. We are 24 downtown. They open, except for holidays, Wednesdays and Saturdays right now for sailboat season. All the Trunnion Bastille, Mother Baptist Bridges in Paris, Bastille Bridge for Seesaw. Each of these turning on Trunnion Pin. Have a counterweight. Move that, and this is how the bridge works, and it's the aerobic portion of the tour. 45 degrees off the right bow, most intriguing building with moss-like Morris, yellow onion skin dome, is the Hotel Intercontinental. Built in 1929 as the Medina Athletic Club of Project. Moved into a log cabin hotel called the Saucon-Nash. That's Native American Potawatomi for English-speaking Canadian. But it wasn't run by that gentleman, Billy Caldwell, no. Eu gostei muito de ter começado o passeio aqui na cidade com esse passeio de barco, porque tem um guia que fica conversando, né, sobre os prédios mais famosos daqui. Então, se você não tem um planejamento certo de onde você quer passear na cidade, com certeza, com esse passeio de barco, você vai ter muito mais ideia de alguns pontos turísticos essenciais aqui de Chicago. Esse tour é bem focado na história que o guia tem ali contado durante todo o passeio. Então, quando as pessoas levantam para tirar fotos, eles sempre reforçam para a pessoa não ficar mais de 10 segundos em pé, para sentar logo, voltar a escutar a história, não atrapalhar o passeio, né, para outras pessoas do barco. Então, se a sua ideia é tirar fotos no barco, já diminui um pouco a sua expectativa. Só tem um momento que eles param com a vista do skyline de Chicago ao fundo, que é um momento realmente reservado para fotos. Mas, no geral, eles vão pedir para você se manter sentado e evitar atrapalhar o passeio para as outras pessoas. Outra escolha que a gente tenta fazer, até mesmo lá em Nova York, é evitar ir nos observatórios, até porque é muita fila, o valor é super alto, e escolher ir em bares ou restaurantes que sejam em andares mais altos para curtir a vista da cidade e poder usar esse valor de ingresso para consumir. Então, para garantir que a gente fosse conseguir fazer isso, a gente reservou em 2 restaurantes diferentes. E o primeiro deles foi o Gibson's, que a gente foi já no primeiro dia.
O restaurante é muito bonito, claro que a vista não é tão alta assim, mas a comida estava excelente. O cardápio é super variado, vi muitas pessoas pedindo hambúrguer, tem opções de carnes, massas, risotos, e a gente acabou pedindo um risoto e também um frango à parmegiana. Tava excelente. Infelizmente, a parte externa do restaurante estava fechada, acredito porque estava bem frio e com muito vento, mas a gente conseguiu dar uma passeada pelo pátio e também curtir a vista mesmo durante o almoço. Outra programação imperdível aqui em Chicago é curtir algum show de blues, já que Chicago é considerada uma das cidades do blues aqui dos Estados Unidos. Tem várias casas de shows que são bem consagradas por aqui e a gente conheceu duas delas. E a primeira foi a House of Blues. A gente só conseguiu reservar a mesa para jantar, então o último horário era 6h30 e o show que a gente queria conferir era 7. Então a gente conseguiu ficar na mesa por 2 horas, que era o tempo limite, e curtir um showzinho que estava muito bom. Cause you mean that much to me. You could have told me yourself that you loved someone else. Instead I heard it through the grapevine. Not much longer would you be mine. Baby, I heard it through the grapevine. And I'm just about to lose my mind. No segundo dia aqui em Chicago, como esperado, começou o dia já chovendo. Então a gente se permitiu ficar um pouquinho mais descansando na cama e levantamos só para ir direto almoçar. E é claro que a gente também quis conferir a Deep Dish Pizza, que também é um clássico aqui de Chicago. O local escolhido foi o Gino's Pizzaria, que é bem famoso aqui também. Vocês vão ver como é lindo o lugar. Tem assinatura de pessoas do mundo inteiro, tem fotos com pessoas famosas que já conheceram a pizzaria. Então valeu muito a pena conhecer. A gente chegou lá, era cerca de 11h30 da manhã e o local estava vazio. Eu até achei estranho, mas eu acho que era só porque era muito cedo mesmo. Então, cerca de meia hora depois, o local já estava cheio. E leva cerca de 45 minutos para a pizza ficar pronta. Então, recomendo que você também chegue cedo para aguentar um pouco a fome e também conseguir uma mesa. Depois do almoço, é claro, a gente aproveitou para fazer um dos passeios clássicos, né, de dias de chuva quando a gente está turistando. Conhecer algum museu aqui da cidade. O escolhido foi o Instituto de Arte aqui de Chicago, que é enorme, eu acho que perde só pro Met de Nova York. A gente ficou cerca de 4 horas por lá e, é claro, não deu tempo de conferir tudo. Vale muito a pena reservar um tempo para conhecer, até porque tem muitas artes clássicas por lá, como Van Gogh, Picasso, Monet, então foi uma visita bem especial. Depois do museu, a gente ainda teve pique para aguentar mais um showzinho de blues no Blue Chicago. O lugar também é um clássico aqui da região e o show estava incrível. Oh, a good man that come my way. If it turns out to be the wrong kind of lover, I'm wasting my time anyway. I'm gonna find me a lover, cover me in trees.
E infelizmente hoje chegou o último dia da viagem e a gente não fez grandes programações, já que o nosso voo é agora às 4 da tarde. Então o nosso plano foi fazer o check-out e almoçar em mais um local aqui pertinho do hotel, que é o London House. Justamente porque o restaurante fica no 21º andar e tem uma vista incrível da cidade. E o último passeio aqui da viagem foi vir conhecer a praia aqui de Chicago, que é banhada pelo Lago Michigan. E a gente deu sorte porque ela reabriu nesse final de semana, agora pro verão, e achei lindo demais. E para fechar esse vídeo eu também vou deixar a dica de local que eu me hospedei, porque é um local bem no centro da cidade, fica muito prático realizar todos os passeios. E a gente realmente só pegou o trem para curtir a experiência e também precisou pegar um Uber no dia que estava chovendo muito. Mas esse hotel é o Hotel Chicago Downtown e ele fica perto de tudo mesmo. Vou mostrar aqui algumas imagens do quarto. Então quem quiser conferir, eu gostei bastante da hospedagem por lá.